Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos aqui conosco para estudar Adalberto. É isso, vamos que vamos. E interessante uma frase para nossa reflexão que a gente, sempre gosta de trazer, um cantor do cancioneiro, um poeta do cancioneiro brasileiro. Todos vão conhecer a frase. Diz o violinista: ando devagar porque já tive pressa e levo meu sorriso porque já chorei demais. Almir Sater. Exatamente. Então, temos também aqui conosco o vozeirão Marcelo Aranda. Coragem, força e fé para todos que nos escutam, para nunca desanimar e nunca desistir dessa caminhada tão maravilhosa que é esta reencarnação. Então, falando de reencarnações, pensamos logo no corpo do espírito, que é o perispírito, Na pergunta 187, Kardec pergunta: a substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Respondem os espíritos: não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, operando essa transformação com a rapidez do relâmpago. Então, quem abre a resposta? Adalberto ou Marcelo? Para o ímpar? Não, por favor. Essa gentileza, adoro isso. É uma beleza. É uma gentileza. É uma beleza. É interessante, a gente vai sempre recomendar a leitura, ou a releitura, o estudo, que também falado no programa passado, sobre as pesquisas no livro, Perispírito, do professor Zalmiro Zimmermann, e também do professor Luiz Gonzaga Pinheiro, Perispírito e suas modelações. Mas também aqui no Livro dos Espíritos, já foi realizado esse estudo por diversas vezes e serão realizados, porque a gente, Francisco de Assis diz que se ele estava na condição de aprendiz, que dirá a gente, Então, lá na questão 94, Kardec já perguntava isso com antecedência: de onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. Então aqui os professores respondem a Kardec, a substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não. É mais ou menos etérea, que se transforma, quintessenciada, a partir do nosso comportamento, do nosso esforço, e por consequência vamos merecer quintessenciar o nosso corpo espiritual. Então, passando de um mundo a outro, continuam eles aqui que
parece reflexo da outra resposta lá, né? Da 94. O espírito se reveste da matéria própria de cada um como a rapidez de um relâmpago. Então, se meu Senhor, quanto é 1 bilhão de anos no mundo espiritual? Um instante, meu filho. E quanto é 1 bilhão de dólares? 1 centavo, meu Senhor, dai-me 1 centavo. Aguarda um instante. É, não é? Então, a gente precisa prestar atenção com essa rapidez de um relâmpago. Eu não sou especialista, não sou cientista, para saber, lógico, estão nos livros aí e tal, como a área científica é um pouco dificultosa para mim, meu intelecto, então a gente lê. Mas qual é a velocidade de um relâmpago? Velocidade da luz. Hã? A velocidade da luz. Ah, é? 300, perto de 300 mil quilômetros por segundo. Aí vamos imaginar, olha só, hein? Se a gente for lá no capítulo 6 da Gênesis, que é uma comunicação mediúnica, né, ditada por Galileu, quem quiser vai lá estudar, é isso? E eu com pouco intelecto fui lá e compreendi, eu acho que qualquer um pode também, né? Então, e os espíritos nobres nos afirmam isso com muita propriedade. Questão 89A, o pensamento é um atributo do espírito, né? Se eu fechar os olhos aqui, ou não fechar os olhos, e pensar em que lá atrás, em algum momento, eu estava trepado num potro, sem arreio, sem cabresto, caí, quebrei a cara, e Dona Ivonete ainda deu um sarrafo no sujeito, né? Depois é que passou o mercúrio. Primeiro, né, deu um sarrafo, depois é que passou o mercúrio e tal, lavou e tal. Enfim, essa rapidez do relâmpago, a gente tem que parar para pensar, porque isso se dá com essa rapidez, mas que para o espírito desencarnado é um instante. Nós é que somos vagarosos, aí diz para você tem que correr para fazer exercício físico, para viver mais. Eu falei, a tartaruga anda devagar e vive 300 anos, pô. Não é? É isso? Enfim, mas o Marcelo quer falar também, senão todos aqui nasceram com a boca no lugar errado. Exatamente. Nasceram com a boca no cotovelo. Então, existem outras encarnações, fala muito do mal, agora tem que falar muito do bem. Então, tentando trazer essa reflexão, eu que primeiro queria trazer o livro Filosofia Espírita, volume 4, psicografado pelo Espírito Miramês, que nesse livro... João do Niemeyer, vamos... Né? Ele ditou João do Niemeyer que psicografou. Isso. E aí o Miramês assina trazendo essas reflexões para a gente sobre questões do Livro dos Espíritos, né? E aí, em particular, no capítulo 34, ele vai falar sobre essa questão a 187. E ele vai dizer para a gente de forma muito interessante o seguinte, né, que a alma, quando passa de um mundo venturoso, ela vai trocar dessa roupa fluídica, né? E olha que interessante que ele vai dizer. Então, por exemplo, por isso que é quando a gente pega o final do livro do Nosso Lar, que o André Luiz vai lá na região ali onde tinha umas mangueiras e tal, e ele vê uma luz gigante, né? Aquela luz, na verdade, é a energia luminosa que reflete o perispírito daquele espírito que estava ali se manifestando naquele grupo ali. Para a gente ver como o perispírito pode tomar formas que não é só a forma humana. Você veja, no livro do Nosso Lar, tem uma descrição bem clara de um espírito que se apresenta com o seu perispírito, só que parecia um sol, né, como segundo André Luiz nos conta. Aqui o Miramês vai dizer o quê? Que esse corpo ele vai se adaptando a questões de cada planeta. Então, por exemplo, quando a gente tem a vinda para cá, como a gente comentou, de um espírito de Júpiter, para trazer uma mensagem, o corpo dele, perispiritual, perispírito, não vai ser igual o que estava em Júpiter, porque ele tem que se adequar às condições fluídicas da vida na Terra. Exatamente. Né? E é também muito interessante, essa é uma discussão mais profunda, mas eu gosto de trazer aqui para os nossos ouvintes, a questão de Jesus, né, que diziam que ele quando estava aqui entre nós, né, ele tinha toda uma
particularidade, uma peculiaridade na sua alimentação. Por quê? Porque imagina o perispírito desse homem, né? Então, só para a gente entender essa diversidade de perispíritos. Ao mesmo tempo... Não fazemos ideia. Mas olha pra gente pensar, né? Eu gosto de jogar esses elementos... Ô Marcelo, isso queima a mufa e eu perco mais cabelo. Quase não perca cabelo, não perca cabelos. É só pra gente ver como é bonito isso. De cabelo. Aqueles tá poucos que sobraram. Só que você na barba. É isso. Então, só pra gente ver como é bonito e como é interessante a gente trazer essa reflexão do Kardec pro nosso contexto. Né, porque vai ter espíritos que têm corpos de carbono, né, esse corpo nosso aqui mais densos, né, e aí a gente poderia pegar alguns exemplos, né, lá na Ação Cristã Vicente Moretti, né, espíritos que reencarnam com várias doenças que muitas vezes a gente só vê nos livros didáticos de medicina. Por quê? Porque foram espíritos que cometeram atrocidades com os corpos e precisam de um adensamento corporal para recuperar o perispírito. Olha que interessante. Perispírito e suas remodelações, na sua segunda parte, traz essas propriedades muito, muito bem trazidas. Por isso que eu estou trazendo essas questões para a gente meditar sobre o que o Kardec falou, que senão a gente lê e fica, que legal, né? Kardec falou isso. Mas e na parte prática, como é que isso se dá no dia a dia? E o Espírito Miramês vai trazer um outro detalhe muito interessante, que ele vai dizer que a mente não mente física, né, não o cérebro, né, mas essa região onde nós pensamos, essas formas de pensamentos que nós geramos, tá? Que senão o nosso ouvinte pode achar que a gente está falando do cérebro. Não é o subconsciente. É lá dentro, é lá na centelha divina, né? Isso. Essa coisa, nesse centelha universal criada pelo Pai. A partir dela, pensamentos que são gerados, se eles são pensamentos educados, eles educam o perispírito e, consequentemente, educam o corpo. E de forma automatizada. Isso. Eu conheci um senhor encarnado, né? Ele era lá do Francisco de Assis da EFA, eu achava muito curioso ele. Eu convivi com ele meus uns 15 a 18 anos. Eu nunca vi aquele homem doente. E eu convivia com ele praticamente todos os dias. E uma vez eu perguntei para ele, né? Olha, senhor, desculpe, minha coisa estava só eu e ele. Por que o senhor não fica doente? Eu nunca vi o senhor doente. O senhor nunca espirra, não sei o que. Ele sempre brincava. Que ele dizia assim, tá frio ou tá calor? Aí ele dizia, depende do seu estado mental. Porque o frio e o calor é reflexo do estado mental de vossa alma. Nossa Senhora, olha que reflexão profunda. Então é para mostrar para a gente que a gente pode educar o nosso corpo. Então, né, eu participo do trabalho de cirurgias e muitas vezes escuto lá os médicos, às vezes falando assim para o paciente, meu filho, essa sua questão aí não é física. O seu corpo não está debilitado, não está com problema. A sua mente, exatamente, que está em desarmonia e está desarmonizando o corpo inteiro. E aí ele começa a explicar que a preocupação tal gera problemas de gastrite. A questão tal mental gera problemas de dores. Gente, isso é uma aula. Eu conheço um camarada que disse para mim assim, Adalberto, tem gente que sofre do esquisitismo. Eu falei, o que é isso? Ele sofre com antecedência. É isso mesmo. Nós, João. Conhece esse cara? Eu também conheço. Vamos ver a nossa vinheta, depois nós prosseguimos. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Vejam bem que eu estou deixando os dois quebrarem o pau normalmente, viu? Só preste atenção que o nosso tempo ainda existe. Mas o que eu acho interessante, certamente é interessante para enriquecer o bate-papo, o diálogo, né, o estudo, é trazer pesquisas feitas nas obras complementares para enriquecer o que a gente está fazendo aqui, incentivando as pessoas que ouvem o programa também pesquisarem, não ficar sentado, não levanta e vamos trabalhar. E também aprender com a prática. A gente hoje em dia tem medo dos espíritos. Não, então vamos estudar a mediunidade, vamos trabalhar. Porque quando você senta ali e escuta o espírito falar,
Nossa, é uma aula que a gente tem. Então não tenha medo, você que está nos ouvindo, não tenha medo dos espíritos, eles não mordem. Eles podem, às vezes, causar um pouco de confusão, mas é também nossa culpa também. Então a gente tem que estar entendendo e perdoando, compreendendo e tendo paciência sempre. É isso aí. Principalmente porque nós convivemos com espíritos mais ou menos problemáticos e muitas vezes também não tomamos consciência da nossa problemática de como lidar conosco mesmos. Isso. Então, né? Agora eu tenho certeza que o Marcelo vai gostar da 188. Ah, 188 é maravilhosa. Bom, eu já li. Quer que eu leia de novo a resposta? Não precisa, não. Mas se ele quiser ler, fica à vontade. Não queria, mas eu leio Os também, não tem espíritos problema. puros habitam certos mundos, mas não estão confinados a eles como os homens na Terra. Podem, melhor que os outros, estar em toda parte. Que resposta fantástica, né? Então, é interessante a gente ver isso, da questão que a gente estava comentando no programa anterior, que esses espíritos, eles vão estar trabalhando, né, numa escala sideral, numa escala planetária, que em alguns casos, falando de espíritos puros, a gente poderia até fazer uma similaridade, para quem está nos ouvindo, a gente imaginar que seriam como se fossem anjos, que não necessariamente precisam de asas, né? Importante porque eles estão nesse sistema tomando conta. Eu sempre brinco que nesses ambientes da vida é como se fosse uma grande pirâmide de responsabilidades. Então sempre vai ter alguém. Então aqui na Rádio de Janeiro tem alguém que é o presidente encarnado, mas tem um presidente desencarnado. Aí acima dele tem um outro que é um chefe, um gerente desencarnado que é responsável pelas comunicações espíritas. Acima dele tem outro e assim vai para os trabalhos nas colônias, nos pós-socorro, e aí cada colônia tem o seu governador, tem o seu responsável, e aí vai para o planeta. Aí a gente tem um responsável pelo planeta Terra, que é Jesus. Olha que coisa linda. Então a gente tem essa hierarquia, e aí é interessante perceber, né, como eu trabalho muito com a questão da mediunidade, várias vezes eu escuto esses espíritos que são os mentores do trabalho, ou dos trabalhos, dizer assim, meu filho, eu só vou até aqui. Isso que você perguntou, eu tenho que levar a questão para outras esferas. Então veja esse senso de responsabilidade e essa ideia do trabalho, né? Dele estar ali trabalhando, fazendo o seu pouquinho, fazendo o seu cadinho aqui no seu mesmo, dia a dia. No livro dos espíritos, os espíritos nobres, às vezes, dependendo da... Porque Kardec faz uma pergunta, não satisfeito, ele faz outro em cima e tal. Estão nos desígnios de Deus. Aí pronto. Isso é interessante também, pegar pelos espíritos desencarnados, mas que já tem um pouco de grau de evolução. Por exemplo, Bezerra de Menezes. Às vezes ele vai num centro, faz um trabalho lá, vai no outro, faz um outro, né? Daqui a pouco ele vai na rua, tá em equipes, né? Tá trabalhando ali no carnaval, né? O livro do Divaldo conta que ele estava junto a uma equipe socorrendo pessoas que desencarnavam durante o carnaval. Então a gente vê que esses espíritos trabalham em várias instâncias, em vários lugares para ele. Os crachás, eu gosto de dizer sempre assim, né? As religiões são como crachás. Os crachás servem para a gente. Para os espíritos não tem esse negócio. Né? Se você vai num templo evangélico, lá está o pastor e tem um pastor desencarnado com ele. Na porta tem os introdutores e tem espíritos também desencarnados. Marcelo. Então, em todos os cantos estão, nas igrejas. No GEAF nós temos 2 reuniões de esclarecimento. E as pessoas chamam de reunião de desobsessão. Eu não gosto disso, não. Eu prefiro esclarecimento. Eu gosto do atendimento fraterno desencarnado. Esclareceu, pronto, sai da obsessão, não tem problema. Nós temos como dirigente espiritual desta reunião uma freira, então, Maria Custódia, que trabalha com a Anália Franco, que as duas são subordinadas no plano espiritual só por Maria de Nazaré. Então, trabalhamos, recebemos as comunicações dela, de vez em quando vem um puxão de orelha aqui, outro ali e tal, mas no bom sentido, para a gente continuar, não deixar de estudar, porque o médium que deixa de estudar vai ser manipulado. Sim, sim.
vai ser manipulado. Por quem? Lá no livro dos médios, Erasto diz pra gente, evoca a pedra e a pedra te responderá, pô. Bem como o culto no lar. Hoje em dia, eu falo sempre, né? Tem tantos recursos, né? Se você tem um celularzinho que tem o YouTube, põe lá. Lá tem o livro dos Espíritos, o Evangelho sendo falado. Ele é lido e você escuta. Então você pode colocar em qualquer lugar da sua casa e ali você presta atenção e está ali fazendo um mini cultinho do lar. Fazendo o seu trabalho dia a dia e lendo. E aí a sua casa está recebendo essas vibrações, porque as palavras, elas têm um peso. E aí quando elas se transformam em energia sonora, elas entram no nosso lar, no nosso trabalho e vibram de maneira potente para o bem. Sem contar que ajuda aos desencarnados. Porque lá no livro dos médios, a primeira pergunta de Kardec no capítulo 1 é: há espíritos? O nosso comportamento atrai desencarnados, que nós somos o imã, né? Nós é que, com o nosso comportamento mental, fazer fofoca da vida dos outros, enfim, o alcoólatra social que bebe, eu bebo, mas bebo socialmente, também é alcoólatra, enfim. Os nossos atos, nosso comportamento, tudo isso atraem para nós aqueles que são afins. Então, ao escutar, pega lá o rádio, escuta a Rádio Rio de Janeiro, em vários programas que tem aqui, ou pega o áudio lá do Livro dos Espíritos, o Evangelho, bota lá enquanto lava uma louça, enquanto passa uma roupa. É melhor do que ficar fazendo, eu espero o Adalberto virar as costas para meter o malho, não adianta, pô. Isso dos espíritos estarem em todos os lugares, né? E está falando dos espíritos puros, mas a gente pode trazer para os espíritos. Exatamente. Né? Tem um caso que o Divaldo conta que o próprio Bezerra vai na casa de uma senhorinha que fazia o culto no lar, para a gente ver como essa questão é dinâmica. Se espíritos como Bezerra, que estão aí numa evolução, vamos chamar assim, intermediária, não são puros ainda, mas eles vão nessa dinâmica, vão a todos os lugares onde o bem está ali sendo germinado. A intenção que prevalece. Imagina os espíritos puros. Como a gente vê, eles andam pelos planetas todos, como agora nós estamos cheios de espíritos de outros planetas. Aqui na Terra, muitos estão reencarnando, né? Por quê? Para justamente trazer um outro ponto de vista moral para o nosso planeta. Porque a gente consegue, então, trabalhar com essas ideias e transformar a humanidade. Gente, tem muito mais material a respeito disso que nós vamos estudar na próxima semana. Preparem-se, porque vai ter coisa para estudar de montão. Imperdível. É imperdível, viu? Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Exatamente. É por isso que eu estou ficando calado, porque eu estou, digamos assim, sendo o principal aprendiz. Que lindo, olha. O negócio é esse. Então, crianças, vamos refletir. Que o Pai do Céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite.
Estamos aqui de volta ao programa Luz da Penumbra, dando continuidade a ele, e nós vamos continuar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E no programa anterior, nós demos início ao subtítulo Causas Atuais das Aflições, que abrange os itens 4 e 5. Nós estudamos já o item 4, no qual Kardec explica que há 2 tipos de vicissitudes, 2 tipos de dificuldades, 2 tipos básicos de aflições pelas quais nós passamos na vida. Aquelas cuja causa encontra-se nesta própria vida, ou seja, coisas que nós andamos fazendo ontem, anteontem, transanteontem, ano passado, sei lá, que dão margem a sofrimentos hoje, e coisas que não fizemos aqui, que mesmo que nós saibamos, que lembremos, não tem notícia de algo que possamos ter feito para passar por algum tipo de sofrimento. Então, temos que ver que eventualmente isso pode ser motivado por coisas de vidas anteriores. Então ele começa aqui falando sobre isso, das causas atuais. E hoje nós vamos dar continuidade pelo item 5, no qual ele vai continuar relatando sobre este assunto. Ele diz assim: a lei humana atinge certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não alcança nem pode alcançar todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Então está dizendo aqui que a sociedade nossa, ela procura punir toda a falta que nós possamos cometer contra a sociedade ou contra os membros da sociedade, que são os outros. Mas ela não pune assim, as faltas que nós cometemos contra nós mesmos, que eventualmente nos prejudicam. Isso a lei nossa, humana, não alcança. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar a fim de evitar futuramente o que redundou para ele numa fonte de amarguras. Se não fosse assim, não haveria motivo algum para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, por conseguinte, a sua felicidade futura. Então, pelo que ele está falando aqui, nós podemos entender que o sofrimento decorrente de alguma coisa errada, de algum pecado que nós cometemos nesta própria vida, é para nos alertar de que aquilo que foi feito, a maneira que foi feita, não é adequada. E pode prejudicar não só terceiros, como prejudicar nós mesmos. Então nós temos que ficar alerta quando estamos passando por alguma dificuldade, saber o motivo daquilo, para que a gente não volte a errar. Se não houvesse esse mecanismo, ou seja, nós fizéssemos o errado à vontade e não ocorresse para nós qualquer punição, qualquer consequência dolorosa, nós íamos continuar fazendo aquilo. Ou, às vezes nós continuamos fazendo errado porque não atinamos com a causa daquilo. Geralmente, por exemplo, se a gente come algo indevido, ou em excesso, ou lá o que seja, e no dia seguinte passamos mal, a gente sabe, poxa, eu estou passando mal hoje é porque aquilo que eu comi ontem não fez bem. Passa um tempo, a gente come aquilo novamente e passa mal de novo. Aí você pensa assim, peraí, esse troço não me faz bem.
Eu vou ao médico ver com ele, ó, eu como esse negócio aqui, doutor, e no dia seguinte eu sinto isso. Ele vai mandar fazer uns exames e vai dizer, olha, realmente isso aí prejudica isso, prejudica aquilo, o senhor não deve continuar, deve evitar, porque vai tomar um remédio agora para corrigir o que o senhor está sentindo, mas se voltar a comer isso, vai dar problema de novo. Então, aquele sofrimento que tivemos no dia seguinte, após ter comido aquilo, foi um alerta. Nós sabemos. Agora, quando nós cometemos algo lá, alguns anos para trás, e aí aquilo vem dar consequências agora, muito tempo depois, e a gente não consegue ligar uma coisa a outra, nós estamos sujeitos a repetir o erro, ou continuar fazendo a mesma coisa errada. Então nós temos que estar muito alertas em investigar o que está causando o problema hoje. Para não dar outra vez a mesma repetição de sofrimento. Algumas vezes, porém, a experiência chega um pouco tarde. O que ele está falando, às vezes, você só toma conhecimento depois que já está num sufoco danado, que aquilo está fazendo mal, fez um mal tão grave que você só descobriu mais tarde. Quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e o mal é irremediável, me põe-se a dizer, se no começo da vida eu soubesse o que sei agora, quantos passos em falso teria evitado? Se tivesse que recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente diversa. No entanto, já não há mais tempo. Gente, não há um de nós que não tenha falado isso. Que não tenha pensado, puxa vida, se eu no começo não tivesse feito isso, não tivesse brigado com aquele meu patrão, estava empregado lá até hoje, estava muito melhor que nesse lugar que eu estou agora. A gente pensa nisso, moço, porque se eu tivesse ficado onde eu morava, não tivesse mudado, porque eu dei na telha de passar para um outro bairro que eu achava melhor e não foi, se eu tivesse ficado lá, a gente se arrepende de coisas que fez que dão resultado ruim. E algumas são irreversíveis, não dá mais como consertar. Como o operário preguiçoso que diz, perdi o meu dia, também ele diz, perdi a minha vida. Então a gente diz, perdi a vida, perdi 20, 30 anos e não tem como recuperar isso. Mas assim como para o operário o sol se levanta no dia seguinte, olha que analogia interessante. O operário que perdeu aquele dia fazendo besteira, ou deixando de fazer, ou estragando alguma coisa, perdeu o dia. Mas no dia seguinte, o sol se levanta de novo, dando início a uma nova jornada que lhe permite reparar o tempo perdido. Ou seja, o operário tem como no dia seguinte refazer o que errou no dia anterior. Tem um começo, um recomeço. Ele pode começar e construir novamente aquilo que ele fez errado na véspera. Nem que ele trabalhe o dobro. Mas ele pode fazer. Agora, na vida do homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Exatamente, mas aí é um espaço de tempo muito maior. Chegar no fim da vida e pensa, puxa, mas eu estou com a cidade aqui, mas se eu tivesse feito isso, aquilo, ou não tivesse feito isso, aquilo, hoje eu estaria melhor, hoje eu não faria mais isso, agora não tem mais tempo. Sim, vem, como ele diz aqui, vem a noite do túmulo, a pessoa vai falecer, vai morrer, vai para a erraticidade, e depois vai ter outra vida. Como o operário tem outro dia de trabalho, nós vamos ter outra vida para tentar consertar. Só que o problema é que são espaços de tempo muito maiores. É uma vida, não é um dia, não é uma semana de trabalho. É uma vida. E geralmente envolve outras pessoas. Então, a gente tem que procurar ao máximo ficar atento para muitas coisas que a gente poderia ter evitado. Geralmente, quando nós somos jovens, nós estamos realmente sujeitos a essas coisas, ou já como adultos, quando na criação dos nossos filhos, quantas coisas a gente fala, puxa, se eu tivesse falado assim para meu filho, para minha filha, hoje eles não estariam passando por essa dificuldade, porque eu fui negligente, eu não alertei, eu não coibi, eu não proibi. Foi mais cômodo para mim, deixa para lá, é um jovem, é uma criança, deixa fazer. E aí, hoje está um caso perdido. Então a gente tem que ficar atento com as causas atuais das aflições. É claro que nós vamos estudar as causas anteriores, mas até porque nós somos espíritas, então
Temos que ter isso em mente. Mas nós temos que estar mais atentos, são as causas atuais. São essas que mais nos incomodam no dia a dia. E, além do que, se nós ficarmos atentos às causas atuais, além de evitar males nesta mesma vida, vamos evitar males na vida futura, que é o de que trata aqui o nosso capítulo. Trata da vida futura. Então nós estamos trabalhando aqui hoje para sermos menos infelizes, sermos menos sofredores nesta vida, tentando evitar dar causa para sofrimentos agora, mas também tentando evitar causas de sofrimentos na vida futura. Porque nós temos a intenção, a pretensão de na próxima vida sermos mais felizes, menos infelizes, menos atribulações, menos confusões. E nós só vamos colher essas confusões lá em função das coisas que fizemos aqui. E de novas coisas que fizemos lá também. Tudo bem, mas de qualquer maneira entende-se que deve ser menos do que estamos colhendo hoje. Já que nós já aprendemos esse mecanismo do plantio e da colheita. Nós estamos no meio do processo, já plantamos muita coisa ruim, estamos colhendo, mas já vimos que não dá certo isso. Então vamos evitar plantar agora, para não colher nada de ruim nesta mesma vida e nem na vida futura. Nós temos que aprender isso aqui com a doutrina. Isso que eu considero a beleza da doutrina, está nos dando essa perspectiva, essa oportunidade de, como diz, dirigir a nossa vida no futuro. Plantar coisas novas, coisas boas, é tudo isso que nós estamos aprendendo com os ensinamentos do Cristo. Então, antes dele, aqui no livro, no Evangelho, nós entramos exatamente nas coisas que devemos fazer e nas coisas que não devemos fazer para sermos menos aflitos, menos sofredores. Este capítulo aqui está nos mostrando o motivo dessas aflições, o motivo das confusões, das tristezas, das dores. Está nos mostrando, olha, está pintando o nosso quadro, está nos mostrando no espelho. Aí, Antônio, olha o que você é. Você está assim, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, vê se aprende, para no futuro não repetir. E nos outros capítulos, nós vamos entender, passo a passo, as recomendações de Jesus. Seriam as bem-aventuranças que ele propõe para nós, para nos reforçar o comportamento de evitar essas coisas. Compreendem? Então, nós estamos num momento de mudança de paradigma, mudança de patamar. Estamos saindo de uma situação e vamos entrar em outra melhor. E nesse momento de transição é preciso muita atenção, porque nós temos nossos gostos ainda muito arraigados. E a maioria das coisas erradas que nós fazemos foi para atender os nossos gostos, nosso conforto, nossa comodidade, nossa preguiça, digamos assim, nosso desleixo. A gente, não vamos esquentar minha cabeça, eu gosto assim, ninguém está vendo, tudo bem, e vamos que vamos. Depois eu vejo, depois eu peço desculpa. E aí a gente vai passando. E essas pequenas coisinhas acabam se somando, e a gente cria um hábito do gosto, isso vira um hábito. E aí é difícil depois largar o hábito. E se esse hábito depois se transforma no nosso caráter, aí é muito mais difícil. E nós já temos hoje coisas que nós fazemos por conta do nosso caráter, muitas vezes distorcido, por causa dos nossos hábitos não muito cristãos e por causa dos nossos gostos não muito, digamos assim, recomendáveis. E quem é que pode dizer para nós, apontar o dedo e falar, você está fazendo isso? Só quem nos ama.
que pode dizer para nós, olha, gosta de nós, nos quer bem e tem coragem, ousadia de falar para nós. Mas muitas vezes a pessoa fica constrangida e não vai falar. Então só tem um que pode botar o dedo na nossa cara e dizer, você está errando. É o espelho. Esse não tem como enganar. Se ele disser para você que está errado, tem que pensar bem. Fazer força para mudar de gosto. Para resistir à tentação. Que todos nós estamos sujeitos a ela. Eu, vocês, todos estamos sujeitos. A cada momento há uma tentação ou outra. Isso faz parte desse ambiente em que nós vivemos. O ambiente é assim para isso. Para nós provarmos que já mudamos, que estamos tentando fazer força para mudar. E se nós fizermos força, demonstrando interesse na mudança, nossos amigos espirituais vêm para nos ajudar nesse esforço, porque eles sabem que é difícil, já passaram por isso, ou até estão passando ainda. Então eles sabem que é difícil para nós, então vão nos ajudar, nem que a gente vá largando isso pouco a pouco, vai diminuindo, vamos supor que seja um vício que a gente tenha. Tem que largar o vício, às vezes não dá para largar de forma abrupta, de repente, pá. Então eles vão nos ajudar a isso, escasseando, deixando, e até que um dia você, poxa, já não faço mais isso. Porque é uma luta, gente. Isso aqui não é uma coisa instantânea. Então, nós estamos discutindo coisas que fizemos anos atrás. Nesta vida, causas atuais. Mas são coisas que quem tem idade com a minha é muito tempo atrás, são décadas atrás que erramos. E vimos errando. Então, a gente tem dificuldade para parar. E para isso serve aqui o Evangelho, para nos dar força, nos ajudar a isso. Os Espíritos estão dispostos a nos ajudar. Volto a dizer, porque eles já passaram por isso, ou ainda estão passando, e sabem muito bem que não é fácil nós mudarmos nossos gostos, mudar nossos hábitos e mudar o nosso caráter. É muito difícil. Por isso que eles vieram dispostos a ajudar. Se propuseram escrever esse livro junto com Allan Kardec. Justamente por amor a nós, por caridade a nós. Para dizer, olha, gente, já passamos por isso, não gostamos e não queremos que vocês passem. Tá aí, se vocês fizerem assim, 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 vai dar certo. Então eu considero esse alerta das causas atuais muito importante. Nós vamos estudar as causas anteriores. Mas é importante que nós aprendemos a lidar com as causas atuais, o nosso dia a dia, o hora a hora. É para isso que serve o Evangelho segundo o Espiritismo. Por hora vamos ficando por aqui. Desejo a vocês todos uma boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.